Pessoal, continuando aqui a resolução das nossas questões, eu trago agora para vocês uma prova do final de 2017, que foi a prova do TRF da primeira região. E aí eu tenho alguns detalhes para chamar a atenção aqui de vocês sobre as provas da CESP, tá? Atenção, a CESP costuma usar alguns distratores nas suas provas. O que são distratores? Distratores são expressões que são produzidas para ter o efeito de distrair o concurseiro. Por exemplo, usar as palavras caso, como, quando, se no meio da questão, mesmo que, é uma forma de distrair o concurseiro, mas quem está antenado sabe. Todas essas expressões que eu falei numa prova de lógica proposicional devem ser transformadas em si, então. Então, vamos a um exemplo. A partir da proposição pesão, quem pode mais chora menos, que corresponde a um ditado popular, julgue os itens 5 a 7. Mesma estrutura da prova da CESP. Ele vai botar uma proposição e vai te pedir 3 ou 4 coisas. O que você vai fazer na hora da prova? Se ligar que a expressão quem significa se. Então, aqui seria se pode mais, então chora menos. Nada de interpretar o texto. O que você vai fazer? Aonde tem pode mais, você bota pezinho. Aqui é um então, e aonde tem chora menos, você vai chamar de que, certo? Portanto, a proposição base nossa vai ser essa, se P, então que. Tome cuidado no concurso com as expressões quem, quando, caso, como, mesmo que. Todas elas devem ser transformadas em si, então. Então, vamos para a questão 5. Qual é o comando da questão 5? O comando é a expressão negação. Então, o cara está querendo a negação. A negação da proposição pesão, que está lá em cima, tá? Vou botar pesão aqui. A negação da proposição pesão. Mais uma vez, nós temos aqui um condicional. E a negação do condicional é com mané. O que significa mané? Mantém a primeira e nega a segunda. O que o autor botou aqui? Pode ser expressa por quem pode mais, então, pode menos, perdão. Então, se pode menos. Gente, a questão já está errada. Por que a questão está errada? Para negar o se então, o correto é mantenha a primeira e nega a segunda. Não pode começar com se a frase. O mesmo problema que teve na outra. Então eu vou dizer o correto aí para vocês anotarem. O correto, a negação seria posso mais, ou seja, mantenha a primeira ou pode mais, tanto faz. Pode mais e não chora menos. Ou seja, mantenha a primeira que é P e nega a segunda. Portanto, essa questão está errada, tá certo? Então nós temos um errado aqui. Mané. Quando é que eu uso mané? Quando pedir na prova negação do sim então. Isso sempre cai na CESP. Beleza, questão 6 agora. Observe que a receita de bolo está sendo mantida. Questão sobre negação. Depois vem o que aqui agora? Vamos ver? Do ponto de vista da lógica sentencial, que é a mesma coisa de proposicional. A proposição pesão. Aí você escreve a proposição pesão aqui. Se P, então que é equivalente, então o comando aqui é a palavra equivalente, bote 3 tracinhos, A, vamos. Se pode mais, ou seja, se pode mais é P, então o indivíduo chora menos que é que. Massa, essa questão show de bola, eu ter pegado essa questão para trabalhar com vocês. Nessa questão aqui, o autor só quer investigar se você tem consciência que a expressão quem pode ser transformada em si. Só que a gente já tinha feito isso aqui, desde o início a gente já tinha feito isso. Então a gente já sabia que a expressão quem poderia ser transformada em si, ou seja, são equivalentes sim. É porque na realidade a equivalência pode ser cobrada naquela perspectiva que eu trabalhei nas questões passadas, inverte negando, não pode ver queijo, ou equivalência nessa perspectiva de transformação de frase, ou seja, entender que o quem é a mesma coisa que se então, tá bom? Então essa questão está certa. É isso aí, galera. Repito para vocês. Venha trabalhar com a gente, tá? Venha conhecer o Acerte Concurso presencial ou o curso online Professor Alan Vinícius, que a gente tem essas dicas aqui atualizadíssimas para a prova de raciocínio lógico da EBSERH, certo? Pessoal, continuando a questão do TRF, agora que foi prova da CESP 2017, como eu comentei com vocês diversas vezes,
A CESP vai colocar uma proposição, tá? A tradição dela é colocar uma proposição e cobrar várias coisas sobre essa proposição. Então eu vou manter a questão que eu fiz no slide passado. A proposição quem pode mais, que a gente chamou de P, ou seja, pode mais, chora menos, que a gente chamou de Q, certo? Portanto, a proposição Pzão que a gente tem aqui, Pzão é se P, então Q. Agora vamos ver qual é o comando da questão 7, ou seja, o que está sendo cobrado na questão 7. A tabela verdade da proposição Pzão, construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, ou seja, P e Q, são duas proposições, tem pelo menos 8 linhas. Cuidado com esse pelo menos aqui. Bem, para resolver essa questão com tranquilidade, a gente precisava lembrar e saber da fórmula do número de linhas da tabela verdade. Toda vez que o autor pedir quantas linhas tem uma tabela verdade, a fórmulazinha é 2 elevado a n, sendo que esse n significa o número de proposições simples, nesse caso, 1, 2. Então é 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, a resposta final, 4. Cuidado, a resposta é 4. O autor disse que essa tabela vai ter pelo menos 8 linhas. A expressão pelo menos é super importante em raciocínio lógico, muito utilizada e dá a ideia de no mínimo 8. Então a resposta está errada, porque a resposta é 4, ou seja, não é no mínimo 8. Então, questão errada. Ok? Vamos para a próxima. Pessoal, se tratando então de lógica proposicional, a gente falou aqui de questões super clássicas da prova da CESP, tá? E aí precisa dar uma revisada também em argumento, que se implicar e outros detalhes, mas de uma forma geral, é assim que vocês devem fazer, é assim que vocês devem se comportar numa prova da CESP sobre lógica proposicional, colocando letrinha P, Q e se ligando nos comandos, tá? O que são os comandos? Equivalência, negação, quando diz que o número de linhas de tabela e por aí vai. Agora eu trago para vocês aqui uma questão sobre conjuntos, tá certo? Que é um outro conteúdo super cobrado na banca CESP e que eu acho que pode sim aparecer nessa prova da EBSER. Vamos lá? Determinada faculdade oferta em todo semestre 3 disciplinas optativas para alunos do 5º semestre. Inovação em Tecnologia, INT, Matemática Aplicada, MAP e Economia do Mercado, M. Nesse semestre, dos 150 alunos que possuíam os requisitos necessários para cursar, foram registradas matrículas de alunos nas seguintes quantidades. Então, veja. Eu já estou aqui com minha mão nervosa aqui fazendo conjuntos. Por quê, professor? Essa estrutura, gente, que você enxerga aqui embaixo é a estrutura de conjuntos. O cara coloca a quantidade de cada disciplina, começa a fazer a interseção entre elas. Então, isso é conjunto. Você já pode vir aqui fazer seus 3 diagramas, tá certo? São 3 diagramas. Agora eu vou mudar a cor. Vamos lá. Aqui em cima eu vou jogar 150, que é o total de pessoas que possuem pré-requisitos. Aí vem 70... mudar a cor aqui, botar um azul. 70 em I. Então, I é igual a 70. Você não pode colocar aqui dentro e aqui fora. 45 em M. M é igual a 45, tá? O que mais? 60 em E. Então, E é igual a 60. Eu tenho uma sugestão. Não encham os diagramas todos, não. Vejam primeiro o que está pedindo. De repente, não precisa encher tudo. Vamos ver o que está pedindo aqui no próximo slide. Pedindo não. O que está afirmando? Desculpe. A quantidade de alunos que se matricularam apenas em matemática é inferior a 10. Então, o meu foco, eu não vou perder tempo fazendo tudo, porque o cara só quer apenas em matemática. Eu vou voltar. Beleza. Apenas em matemática. Então, observe. Gente, eu vou focar nessa bola M, que é matemática, tá? Detalhe. Questão de conjuntos comece sempre por aqui, ó. Onde diz aqui, 15 estão matriculados nas 3. Você vai começar por esse buraco aqui, tá? Essa parte interna, 15. Os 3 ao mesmo tempo. Aqui agora. 25 I e E. 25 em I e M. I e M vai desse ponto até esse ponto. É a interseção de I com M. São 25. Pulo do gato agora. Só que aqui já tem 15. Então, 25 menos 15, você só pode colocar 10 aqui. Beleza. Esse 35 não interessa pra gente. Vai interessar pra gente esse 30 aqui. 30 se matricularam em M e E.
M e E vai desse ponto até esse ponto. São 30, só que já tem 15 aqui, portanto, você só pode colocar 15, tá? Vamos lá. Aprenda uma coisa comigo aqui. Existe a diferença quando os autores perguntam quantas pessoas estão matriculadas em matemática? E a resposta seria 45. Quando eles perguntam quantas pessoas estão matriculadas apenas em matemática, aí você quer saber essa região aqui, tá vendo? A região de apenas matemática. Fácil. Basta você subtrair 45 desse somatório aqui. 15 mais 15 é 30, 30 mais 10 é 40. Então, 45 menos 40, aqui dentro é 5. Era o que o autor estava perguntando, certo? Apenas em matemática. Vamos lá? E aí o autor diz que é inferior a 10 e nós encontramos 5. Portanto, a questão está certa. Muito bem. Então, aqui foi uma questão sobre conjuntos, tá certo? Muito bem. O que eu trouxe mais para vocês aqui agora? Trouxe outra possibilidade de questão que pode cair na prova, que é questões envolvendo porcentagem. Trouxe a prova aqui, a questão que caiu no INSS. Vamos ver então como é que a CESP trabalha com a porcentagem. Artigo 21. A alíquota, vou mudar aqui a cor, a alíquota de contribuição dos segurados, contribuintes individual e facultativo será de 20%. A alíquota será de 20%, isso aqui é importante, tá? 20% sobre o respectivo salário de contribuição, tá? Então a alíquota vai ser de 25%. Considerando esse artigo acima reproduzido, julgue o item. Então, o mais importante ali para mim é aquele 25%, tá? Sobre o salário. Questão 9. Se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior a R$ 700, tá? Superior a R$ 700, então o salário de contribuição desse indivíduo é superior a 3.500. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, então, aqui o 20%, certo? O 20% em cima de 3.500, que é o salário da pessoa. Vou cortar 2 zeros com 2 zeros. Então, 35 vezes 2, 70, mais 0, 700. Ou seja, se a pessoa ela tem um salário de contribuição de R$ 3.500, a alíquota seria de 700. Mas vamos ler direito a proposição? Se o valor da contribuição de um segurado e contribuinte individual for superior a 700, então o salário será superior a 3.500, certo? Ou seja, se for 3.500, a contribuição será de 700. Como o cara está dizendo que é superior a 700, consequentemente, o salário tem que ser superior a 3.500, tá certo? A contribuição. Portanto, essa questão está certa. É uma questão sobre porcentagem, tá bom? E, para finalizar, nesse nosso bate-papo aqui, eu estou trazendo aqui uma pegadinha que a CESP sempre faz. Observe. A sentença, a indicação de juízes para o STF deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura. Pode ser corretamente representado por se P, então Q, em que P e Q sejam proposições simples, convenientemente escolhidas. Essa questão está errada, tá certo? Por quê? A gente não consegue reestruturar essa frase e colocá-la no formato de se então. Quando eu disse pegadinha, é por causa do uso da palavra consequência. A palavra que deve ser entendida como se então é a palavra consequentemente, tá certo? Exemplo, estudo no Acerte, consequentemente passo no concurso. Ou seja, se estudo no Acerte, consequentemente eu passo no concurso. É diferente da palavra consequência. Então aqui a gente não consegue escolher de forma convenientemente as frases aqui, as palavras, e arrumar no se então. Por isso que está errado. Toma cuidado. Não é a palavra consequência, é consequentemente que pode ser transformada em se então. Para clarear isso aqui, eu vou trazer um outro exemplo da CESP aqui, mais ou menos adaptado para vocês entenderem. É o seguinte, quando eu digo assim, prova da CESP, a escola não prepara o indivíduo para a vida, pois o ensino não é profissionalizante. Aí ele perguntava a mesma coisa, se poderia ser transformado em se então. Aí tudo bem, porque tem um pois no meio da frase. Aí você circula o pois. A escola não prepara para a vida, pois o ensino não é profissionalizante. Convertendo seria, se o ensino não é profissionalizante, então a escola não prepara para a vida. Tá certo? Pessoal, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês acharam interessante a forma que a gente coloca, que a gente trabalha com a CESP, já convidei vocês e vou aqui
reforçar. Estou no Acerte Concursos no presencial Unidade de Iguatemi e estou também no online Prof. Alan Vinícius, tá bom? Foi um prazer, obrigado pela oportunidade e a gente se encontra.